Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Terça-feira, dia do nosso bate-papo sobre o universo infantil. E hoje eu pensei da gente falar sobre filho não vem com manual de instrução. Essa conversa é um pouco que continuação do que a gente falou semana passada sobre educar a criança ou só deixar o tempo passar, né? Então, filho não vem com manual de instrução. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, quando nasce uma criança, nasce um pai, nasce uma mãe, nasce uma família, né? E não vem ali junto com a criança um manualzinho, um negocinho escrito assim, o que eu faço? Como eu aciono tal função? Onde que eu desligo, né? Quando a gente quer que durma, onde desliga essa criança? Então não vem um manual assim operacional de como a gente funciona aquele ser, né? Então não tem uma solução mágica. O que existe são pesquisas, estudos de como funcionam o ser humano, né? Como funciona a criança. E claro que quanto mais os pais souberem, quanto mais informados os pais tiverem, melhor eles vão lidar com aquele ser, né? E com as dificuldades, com as fases que a criança passa, com tudo que a criança vive. Mas é importante a gente pensar que cada criança tem o seu perfil, cada criança tem o seu jeitinho, assim como cada família, né? Cada família tem a sua rotina, o seu jeito de ser, um pai, uma mãe completamente diferentes, um pai e mães diferentes, que vieram de famílias também cada um com sua bagagem, né? Com condições financeiras diferentes, com questões sociais que envolvem, genéticas, gente, é muita coisa diferente. Nós somos seres únicos mesmo, né? Então não tem como uma regra ser aplicada para todos, né? Então o que a gente passa aqui são orientações gerais, mas a sua criança é única, né? Ela se comporta, talvez, olha, em geral, por volta de tal idade, acontece isso, aquilo, e você faz isso, aquilo, mas isso é em geral, não tem como ser uma regra para todo mundo, por isso, porque todo mundo é único, né? As pessoas são únicas, são exemplares únicos, né? Não tem cópia. Então, é no convívio que a gente educa a nossa criança, que a gente transmite os valores, que a gente ensina o que é certo ou errado, né? E é no convívio também que a gente vai observar como que tá o desenvolvimento dela, se tá tudo certo, né? E muitas vezes os pais de primeira viagem podem ficar assim preocupados se a criança, por exemplo, tem 1 aninho e não andou ainda, né? Será que tem alguma coisa de errado com a minha criança? Será que ela tem algum transtorno? Será que ela precisa de um tratamento? E aí? Pode ser que sim, mas nem sempre, né? Por quê? Porque a sua criança é única, né? O desenvolvimento dela é único. O que a gente tem são regras gerais. Um outro pensamento que a gente costuma ter quando nasce uma criança é que os problemas nunca vão embora. Parece que nunca vai passar aquela fase que você tá, né? Então essa criança não dorme, ela acorda de 2 em 2 horas pra mamar. Meu Deus, eu nunca mais vou dormir. Calma, né? Isso vai passar, é uma fase, né? Ou então chega lá perto dos 2 anos, começa aquela fase de birra, que você não sabe o que fazer, você se descabela. Calma, a gente tem orientações para lidar com esse momento. E isso também vai passar, vão vir outras coisas, né? Então as coisas se resolvem, as coisas têm solução, têm orientação, né? Tem como você contornar isso. Outra coisa que você começa a perceber quando nasce uma criança é que você vai precisar abdicar de algumas coisas para ter o convívio com a sua criança, né? Para estar com ela. Então, você começa a perceber que aquela rotina que você tinha antes de ter filho, de ter uma criança em casa, já não serve mais para sua família, para você, né? Então,
Você abdica de algumas coisas para encaixar a sua criança, para colocar a sua criança. Você, por exemplo, vai ter que ceder a sua televisão para sua criança assistir um desenho, né? Você provavelmente vai ter que pensar, quando for fazer uma viagem, em como essa viagem pode se encaixar uma criança. O que pode ter de atrativo para sua criança nessa viagem, né? Você de repente queria ir naquele restaurante romântico, então talvez você tenha que trocar para um outro restaurante mais silencioso, que as pessoas não se incomodem com o barulho das crianças, né? Ou ainda, por exemplo, você tinha o hábito de os homens, né, jogar futebol sábado à tarde. Talvez tenha dias que não vai dar para jogar futebol sábado à tarde, porque é legal, você vai querer, né, levar sua criança no zoológico, no cinema, dar um passeio, né? Então, as coisas vão mudar, né? As prioridades acabam mudando, né? E a gente vai incluindo a nossa criança, tendo um convívio alegre, prazeroso, e a gente vai querer, espero que vocês queiram, né? Que assim a gente vai construir aí uma saúde mental, emocional, para uma criança, né? Convivendo com ela, estando com ela. Bom, e por fim, já vou encerrando aqui, senão vocês não vão me aguentar, não vão aguentar me ouvir mais. O que importa, gente, é a conexão que você estabelece com a sua criança. É o vínculo que você faz com ela. É a troca que você tem, né? Não adianta nada você passar o dia inteiro com ela, cada um na ponta de um sofá, e não ter troca, não ter conexão, não ter afinidade, cada um no seu celular ou assistindo a sua televisão, sozinhos, né? É na troca, é no convívio que as coisas acontecem, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um beijo, tchau!